2 da madrugada. E eu tava ali, eu não sou muito de dormir a noite toda. E eu tava preparando ali uma formação. E quando eu me deitei, eu li e vi algo no Face que me inquietou. E parei, até chorei. E vim aqui para a sala, saí do meu quarto, tô aqui na sala, e disse: Senhor, eu quero uma palavra tua. Diante do que eu vi, diante do que eu li, eu necessito de vós, uma palavra. Há uns dias atrás, eu escutei uma homilia de um padre, e ele dizia algo que me tocou muito forte. Ele dizia que, ele fazia até a pergunta: vocês acham que quando vocês forem pedir, Senhor, muda meu marido, ele deu um exemplo mais ou menos assim. Perdão por essa hora, mas digamos que é uma meditação, porque eu vou ler a palavra que o Senhor me deu agora há pouco. E ele dizia assim, padre, se você disser assim agora para Deus: Senhor, muda meu marido, muda meu filho, tira meu filho das drogas, meu marido tem que parar de beber, Deus vai dizer sim para você ou não? Aí todo mundo, ele vai sim, não, ele não vai. Porque a forma como nós oramos muitas vezes, a gente está orando, a gente está pedindo a coisa que a gente quer e certa, mas estamos orando de maneira errada. A gente tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, faz o meu filho ter um encontro contigo. Faz o meu marido, Senhor, ter um encontro verdadeiro com teu amor. Porque só quando temos um encontro pessoal com Cristo é que nós nos convertemos de verdade, é que nós mudamos de verdade. E ali foi muito forte, porque se viu como resposta para mim, para as minhas dificuldades, para o que a gente passa no nosso dia a dia. Eu digo, tanto tempo, e hoje eu entendo o que tu queres me dizer, Senhor. E dali em diante, todos os dias eu tenho rezado e na minha oração eu tenho dito ao Senhor, porque eu tenho uma promessa com Deus. Há um versículo bíblico em Atos dos Apóstolos que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu digo ao Senhor: eu não quero morrer sem antes ver eu e toda a minha família te servindo. Eu quero colocar bem grande na porta da minha casa esse versículo: eu e a minha casa servimos, não é serviremos mais, é servimos ao Senhor. E eu vou ver isso, eu vou ver essa vitória, né? E de lá para cá eu tenho orado todos os dias, silenciado diante de situações, e tenho dito ao Senhor que a minha vitória é Ele. E gosto muito de uma frase que acredito ser de Padre Pio, que quem tem o Senhor, quem crê no Senhor, nada é impossível. E aí hoje, agora antes, eu estava até com sono, eu estava querendo dormir e vi algo no Facebook. E senti, aquilo me doeu bastante. E fui e chorei um pouco, né? E no meu choro eu senti o desejo e estou aqui na sala e disse: Senhor, eu preciso de uma palavra, porque Deus é vivo, Ele não é morto, Ele escuta as nossas orações. E aí Ele me dava essa palavra, a parábola do juiz Inico, que fica no livro de Lucas, no capítulo 18. E eu vou ler só para poder falar o que eu senti, o que Deus me dizia nessa madrugada. Parábola do juiz Inico.
Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Aqui o Senhor já começa a dizer: para de orar não, filha. Não para. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: fazer-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis, mas por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, não respeito os homens. Todavia, por que essa viúva me importuna? Far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-lo? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra para a nossa salvação. E quando eu li isso aqui, eu disse: obrigada, Senhor, por tua resposta. Porque o Senhor diz que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Sabe? E eu via também uma pregação, hoje a minha meditação está em cima daquilo que eu gosto de ouvir. Eu vi uma pregação de Padre Léo essa semana, ele dando um testemunho de uma pessoa, de uma modelo que perguntaram por que ela era tão bonita, tinha um corpo tão esbelto, e ela dizia porque ela fazia academia 5 vezes na semana, ela, quando sentia fome, ela chupava gelo para enganar o estômago, e ela tinha aquela força, aquela vontade, né, e se esforçava cada vez mais para ficar bonita, esbelta, para uma coisa que, para o nada, para ser rainha de bateria de carnaval. E ele disse: eu fiquei com inveja, porque quantos de nós a gente não faz esse mesmo esforço para orarmos pelos nossos? E aquilo também me chamou a atenção. E aqui, essa palavra, hoje, Jesus está querendo dizer, especialmente para mim e para você também, que passa por situações. O Senhor está dizendo que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E nós não podemos parar. Nós não podemos baixar, porque o inimigo quer de nós é a nossa infelicidade. O inimigo quer a nossa tristeza, porque ele não é alegre, porque ele não tem felicidade. Porque a felicidade do inimigo de nossas almas é fazer a infelicidade dos outros. E ele quer nós tristes, mas a gente tem que levantar a nossa cabeça. Nós temos que ser alegre no Senhor, porque se nós pregamos e falamos que temos um Deus por nós, por que a tristeza, por que a incerteza? Porque a vitória vem. E eu digo, para todas essas coisas que a gente vê no Facebook, indiretas, muitas vezes usam como indiretas, frases como indiretas. Dizemos para o inimigo de nossas almas: eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração. Não parem, não cessem, porque o inimigo quer isso de nós. E diz que nessa cidade havia um juiz que ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. E quantos que não nos respeitam, que não respeitam a Deus? Porque aquele que não respeita o próximo, não ama o próximo, não tem respeito nem amor a Deus. Não teme a Deus. Pois eu digo, não brinca com a misericórdia de Deus, porque o Senhor é um Deus de justiça. Essa semana eu disse isso. Deus é justiça, e ai daquele por quem ele coloca a sua destra. Porque aqui diz que nessa cidade essa viúva vinha até ele e insistia. E como essa viúva hoje nos pés do Senhor, nós temos que estar todos os dias: Senhor, faz-me justiça. Senhor, faz-me justiça. E eu nunca vi ninguém pedir nada ao Senhor que esteja com a verdade, que esteja verdadeiramente no Senhor, que não tenha vitória. O inimigo, ele ri, mas a risada dele é por pouco tempo. O inimigo se acha, mas ele se acha por pouco tempo.
Ele tem 2 trabalhos, ele se levanta, mas o pior é que ele cai. E ele cai feio, porque mais poder do que Deus ele não vai ter, ele nunca teve e nunca terá. Então há aqueles que riem, aqueles que acham que já venceu. Digo, nessa noite profetizo, você vai cair, porque o poder de Deus é maior. E aí, por acaso, olha no versículo 7. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Clama ao Senhor, não cessa a tua oração, não para. Assim como o Padre Léo falava da mulher que era bonita, que se esforçava para ter o corpo bonito, nos esforcemos, oremos pela nossa família, não permitamos, não tenhamos medo, não tenhamos cansaço, não paremos, não cessemos de rezar. Porque o que vence é a oração. É a nossa oração que move o coração de Deus e escuta. E por acaso, ele não fará justiça aos seus escolhidos que não cessam de buscar. E está aqui a mulher. Está aqui a mulher que não cessa de buscar o Senhor. Que busca o Senhor incessantemente, porque crê num Deus de justiça, porque crê num Deus de amor, porque crê num Deus de misericórdia, porque crê num Deus que venceu a morte, que venceu a tristeza, que venceu a infelicidade, que venceu a morte e que venceu o inimigo de nossas almas ali na cruz e que nos deu vida e vida em abundância. E ele fará justiça, porque é assim que nós temos que ser. Mulheres, levantem-se. Orem pelos vossos maridos, orem pelas vossas filhas, orem pelos vossos filhos, não cessem, não parem. Não é perca de tempo passar a madrugada, 3 horas, daqui a pouco é 3 horas, a hora da misericórdia. Estou aqui, acordada, rezando não só pelas minhas filhas, pelos meus netos, mas por aqueles que também me pedem oração e aqueles que vêm ao meu coração. Não é perca de sono, não é perca de noite, não. É ganho no Senhor, é vitória. Porque cada vez que eu rezo, cada vez que eu digo uma Ave Maria, você não sabe orar, reza uma Ave Maria. Porque o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele faz. E eu profetizo para aqueles que nessa noite, como eu estou acordada a orar pelos seus, eu profetizo vitória. Eu profetizo vitória. E toda mentira cairá por terra. Porque Deus não nos deixa enganar. Não nos deixa. Quem acha que está enganando a quem ou a alguém, digo nessa noite, Deus não nos deixa enganar. Deus nos acorda, Deus nos levanta e Deus nos fala, porque é aqui que Deus está dizendo. Ele não tarda em nos socorrer. E eu me agarro a essa palavra nessa noite. Quer dizer, neste novo dia, às 3 horas, na hora da sua misericórdia, eu clamo a misericórdia de Deus por muitas mães que choram pelos seus filhos. Por muitos pais que choram pelos seus filhos, que agora, a essa hora, deve estar nas mentiras da vida. Por aqueles que acham que estão tendo vitória. Me preocupo muitas vezes, porque muitas vezes é preciso que Deus toque naquilo que a gente mais ama, para poder a gente se converter de verdade. Então, para terminar, eu digo que o padre, eu vou até citar o nome do padre, Padre Elielson, quando ele disse, quando for orar para teu marido, pela tua filha, pelo teu filho, por quem quer que seja, só ora pedindo o encontro pessoal dele com Cristo. Porque quando a gente tem encontro pessoal, quando a gente conhece de verdade, quando a gente tem um encontro de verdade com o amor de Cristo, a gente não quer mais sair dele. E de todo pecado a gente sai dele, sabe por quê? Porque o amor que a gente tem, o encontro é tanto com Deus, que a gente não quer mais ferir a Deus. Então eu digo a você, minha irmã, meu irmão,
Você que ora por tua filha, pelo teu filho, pelo teu marido, por todos. A você que está no pecado, que está na mentira. Você não está ferindo só seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seja quem for. Você está ferindo a Deus. E por enquanto Deus é misericórdia. Mas cuidado, porque Deus é justiça. Amém? A paz de Jesus e a alegria do Espírito Santo e profecia de vitória para nós neste novo dia. Amém.